aula de história nós vamos falar sobre cultura afro-brasileira e a tradição oral. Ela está lá na página 26 e 27 do livro de História do volume 2. E também vamos falar um pouquinho sobre os mitos dos povos indígenas, né? E começa a nossa aula de história, temos que relembrar algumas coisas das aulas anteriores, né? Para que a gente possa entender melhor esse conteúdo. Certo? A gente viu lá o desenvolvimento lá das histórias contadas, né? Que os africanos costumavam, tanto eles como as pessoas mais velhas, costumavam ficar debaixo de uma árvore contando as suas histórias, né? E os povos africanos também usavam muito esse método da oralidade para contar a história para o seu povo. As suas histórias, eles eram como ensinamento, né, que deveria ser compartilhado com os mais jovens. Essa tradição muito antiga, ainda existe em várias regiões da África, até hoje, né, ainda existe essa tradição, que eles têm possível de estar contando as suas histórias, como por exemplo, algumas regiões como Mali, Guiné e Senegal. Por isso essas pessoas têm grande prestígio na sociedade onde vivem. Desde muito tempo, em diversos povoados africanos, aqueles que compartilham saberes com os mais jovens são chamados de crioulos, né? E há uma lenda que sugere que o primeiro crioulo teria sido a aranha mitológica. Lembra daquela nossa aula que nós tivemos? Então daí surgiram o que? As lendas, né? Esse texto narrativo, onde dá conta a história de várias, que dá origem, né? Que eles contam as histórias dando origem a vários significados de certas coisas que acontecem na vida deles. Então, só relembrando um pouquinho dessa nossa aula e também lembrando que a turma africana, né? Os africanos, quando foram trazidos para o nosso país, Brasil, como escravos, eles trouxeram consigo as suas culturas, né? Os seus costumes, e que hoje, até hoje, nós brasileiros somos muito agraciados com tudo isso que eles trouxeram naquela época. Vocês sabem muito bem que eles foram trazidos como escravos, né? Foram fazer trabalho escravo, eram amontoados, dormiam todo mundo juntos, não tinha direito a salário, somente a trabalho, e daí eles ficaram em fazenda, né? E naquelas fazendas eles não tinham direito de comer a mesma comida que os fazendeiros, que as pessoas de alta sociedade comiam. Então o que eles faziam? Pegavam os restantes dos alimentos que sobravam e ia fazer o seu alimento, que foi daí também que surgiu esse prato maravilhoso que é a feijoada. Consigo também eles trouxeram a dança, né? Os instrumentos musicais, e aí muita cultura veio aí junto com os africanos, que veio nos só o quê? Veio só contribuir para o nosso país, certo? Então vamos lá. Na página 26, fala a seguinte forma. Como vamos falar da oralidade, já sabe que é o quê? É algo que se era mais o quê? Falado, né? Narrado, contado. Então, a oralidade foi fundamental para que a cultura africana se mantivesse viva em locais distantes do continente africano. Por isso, permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos anos da escravidão. Desde aquela época da escravidão, que os escravos foram tragos para o Brasil, né, para fazer esse tipo de trabalho escravo, e daí eles já tinham esses costumes. E até hoje ainda permanece ainda, certo? Então, as histórias eram passadas de geração para gerações. E foi dessa maneira que muitas narrativas chegaram ao Brasil. Foi dessa forma que surgiram as lendas, os mitos, essas histórias maravilhosas que a gente lê, interpreta, né, e observa. Foi através dos africanos. Eles trouxeram consigo a sua história e depois tornaram uma bela história. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos faz parte da história e da formação da cultura brasileira. Ao se misturarem com os aspectos culturais de outros povos, como de europeus e grupos indígenas, formaram a cultura afro-brasileira. Então, quando eles chegaram ao nosso país, foram se misturando também com os indígenas, né? E daí começou a surgir essa cultura afro-brasileira.
mistura de africano com os brasileiros. E daí também vem a congada, né, que é um exemplo de cultura afro-brasileira, que trata-se de um folguedo. O que é folguedo? É uma festa popular, muito conhecida, que por tradição tem que acontecer todos os anos na África. Aqui nós temos uma festa popular, né, que é a festa junina. E lá é o folguedo, que é uma festa popular que todos os anos tem que acontecer. Que começou a ser praticado pelos escravizados há mais de 400 anos. Essa festa mistura a parte de cultura africana e de religião católica trazida ao Brasil pelos portugueses. Então tem uma certa mistura, né? Fez lá uma mistura e começa a virar o quê? Uma tradição, começa a se tornar uma coisa tradicional que todo ano tem que acontecer essa festa, beleza? Então as congadas acontecem de várias regiões do Brasil, desde o Nordeste até o sul do país. Até hoje acontece ainda, tá? Na festa, a principal celebração é a coroação do rei Congo, né? Que os participantes apresentam por meio de canções parte das histórias que acontecia nesse antigo reino africano. Então, eles se reúnem, escolhem uma pessoa para representar esse rei, né? Que é o rei Congo, e daí eles vão coroar. E o que acontece nessa festa? Eles vão relembrar as histórias antigas dos povos africanos. Eles vão dar vida a essas histórias, né? Vai fazer um teatro sobre essas histórias, vão se vestir dos personagens, e isso acontece, que é uma grande tradição até hoje, que acontece mais no Nordeste. Não parou por aí não, acontece tanto na África como também no nosso país. Certo? E aí nós vamos falar também um pouquinho sobre os mitos dos povos indígenas, né? Os povos indígenas são cheios de muitos mitos, principalmente antigamente, muitos rituais. Os mitos são muito comuns em diversas culturas indígenas no Brasil. A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio da fala. Ao narrar mitos, os indígenas explicam que o surgimento do universo, o dia, a noite, a morte e a vida, até mesmo a origem de alimentos como o milho, o guaraná e a mandioca. Então, para isso tudo, nós sabemos que o dia e a noite, né, a vida e os nossos alimentos tem lá o dom do nosso Criador, beleza? Só que os indígenas resolveram criar uma história para dar a origem, né, ao surgimento de tudo isso. Então, a partir daí surgiram, sabe o quê? As lendas, né? Começaram a surgir as lendas. Essas lendas é que vão dar origem, né, à criação de tudo isso, sobre o dia, sobre a noite, sobre a morte, sobre a vida, e também sobre o milho, o guaraná e a mandioca. Só que nós sabemos que, claro, foi o nosso Criador, né, que nos deixou tudo isso, que nos deu essa graça de apreciar tudo isso. Mas os indígenas, com seus saberes, começaram a criar esses mitos, né, a dar origem a isso, que são chamados de lendas. Muito bem. Por terem maior conhecimento das tradições do seu povo, são geralmente os líderes, né? São os líderes que começam a criar essas histórias. E aí vai também entrar um pouquinho da oralidade. Começa a passar para os povos indígenas como que foi criado o guaraná, como que foi criada a mandioca, o milho, como que surgiu o dia, como que surgiu a noite. E os povos indígenas começam a se agarrar naquela história e acreditar que realmente a origem disso tudo é exatamente igual está contando a lenda. Por terem maior conhecimento das tradições do seu povo, são geralmente os líderes, né? O cacique e o pajé, essas pessoas mais velhas da comunidade indígena, que se encarrega de compartilhar as histórias com os demais indivíduos, né? Com os demais que estão ali participando. Então, por que são as pessoas mais velhas? Porque se for uma pessoa mais jovem que vai contar essa história, os indígenas não irão acreditar. Então, o que eles pegam? Eles pegam lá o cacique, né, o pajé, o deus dos índios, para poder contar essa história e para se tornar uma tradição também lá entre eles. Os povos indígenas também expressam valores históricos de maneira que compreende o mundo por meio de pinturas corporais.
Vocês sabem que os indígenas são os primeiros habitantes, certo? E daí, antigamente, como que os indígenas viviam, né? Eles precisavam da pesca, eles precisavam da caça para sobreviver. E também, eles tinham que ter a sua pintura corporal. E a sua pintura tinha um significado, não era simplesmente só pintar o rosto. Hoje em dia já há indígenas, né, que já vivem normalmente como todo ser humano, que aliás eles são os seres humanos, foram os primeiros que habitaram o nosso país. Só que antigamente eles não começavam a viver no seu mundinho fechado. Hoje não, hoje ele já está na sociedade, né, já faz parte da nossa sociedade. E desde muito tempo eles já fazem parte dessa sociedade. E daí muitas dessas pinturas são inspiradas em elementos da natureza. E os indígenas têm um saber essencial sobre a natureza, porque era da natureza que eles tiravam o quê? O remédio, a comida, tudo o que eles precisavam. Isso eles começaram a passar para o homem branco, né? Como plantas e animais. E também os desenhos que representavam determinado momento da vida. Então, cada vez que ia ter um acontecimento na vida dos indígenas, vamos só lembrar um pouquinho que nós estamos falando do passado, tá bom? Da vida dos indígenas no passado, que hoje já são bem diferentes, mas lógico que eles ainda acreditam na sua tradição, na sua cultura. Cada povo tem a sua cultura, né? Tem a sua tradição e merece todo o respeito, certo? Então, antes, quando ia acontecer um casamento, tinha um desenho que representava o casamento. Quando alguém morria, que era o luto, também tinha um desenho que representava o nascimento dos filhos. Então, cada acontecimento na vida dos indígenas, eles apresentavam, expressavam por meio de um desenho. E esse desenho era feito no seu corpo e até mesmo na sua aldeia, aonde eles habitavam. Ou condições dela na sociedade, como por exemplo, se fosse solteiro, se fosse casado, também tinha lá uma determinada marca que já expressava, você olhava e já sabia, aquele indígena é solteiro, aquele é casado, e o líder guerreiro entre os outros. Hoje normalmente, né, costumamos usar a nossa aliança, né, quando somos casados. Os indígenas tinham outra tradição lá, eles usavam um desenho no corpo, bem visível, que quando as pessoas olhavam já sabiam que eles eram casados, certo? Então, a nossa atividade de casa, só relembrando um pouquinho, que a oralidade ela faz parte da cultura de diversos povos no passado, né? Na atualidade, a sociedade com a oralidade é importante forma de transmissão de conhecimento, tradições e saberes. E até hoje nos acompanha também. E a cultura afro-brasileira é uma herança dos povos africanos que foram trazidos como escravizados para o Brasil. Essa cultura ela resistiu e foi passada de geração em geração por meio da oralidade, né? Por meio da fala, da transmissão, de expressão e sentimento. E os povos indígenas também teve grande contribuição e tem até hoje, né, para o nosso país, que é o Brasil, e tem tradição oral que permite a eles compartilhar mitos, costumes, valores e saberes de geração em geração. Então, os povos indígenas têm tanta importância quanto os povos africanos. Então, a nossa atividade de casa, vocês vão fazer uma pesquisa de uma lenda indígena, né? Relembrando um pouquinho o que são lendas, né? Que eles dão origem à criação, seja a lenda do Guaraná, ou da mandioca, ou do milho. Vocês irão fazer uma pesquisa. Encontrou uma lenda indígena? Beleza. E daí, dentro dessa lenda, vocês irão destacar os principais acontecimentos da mesma, né? O que aconteceu nessa lenda, o que ela conta. E, por último, expressando sua opinião. Vocês irão fazer a lenda, destacar os principais acontecimentos da mesma e você irá expressar sua opinião. O que você achou dessa lenda? Qual a sua opinião sobre esse conteúdo, certo? Só lembrando que nós estamos falando de dois povos que têm grande contribuição para o nosso povo brasileiro e que nós nos tornam uma sociedade só, uma família só, que são afro-brasileiros e os povos indígenas, certo? Então, meus amores, essa é a nossa aula de história. Boa pesquisa e fiquem com Deus.